Olha, o que a CPI vai tentando estabelecer ao longo dessa semana é uma linha do tempo. E desde terça-feira ficou muito claro a linha do tempo em relação à vacina e às ações ou inações do governo no combate à pandemia. Hoje ficou claro, pelo depoimento do ex-CEO da Pfizer no Brasil, Carlos Murilo, que por algum motivo o governo rejeitou, não aceitou a oferta de compra da vacina da Pfizer, seja por negligência, omissão, incompetência, ideologia, desapreço pela ciência ou mera ignorância, não se sabe. Mas foi importante porque o Carlos Murilo refez essa cronologia, o que nos ajuda muito. É uma cronologia baseada em datas e fatos. O primeiro contato da Pfizer com o governo brasileiro foi feito em maio. A primeira proposta, de fato, em agosto. Havia duas possibilidades, então. A compra de um lote de 30 milhões de doses ou 70 milhões de doses, com a primeira entrega prevista para dezembro, 500 mil doses. Depois foram mais duas ofertas, uma no final de agosto e outra em dezembro. 70 milhões de doses, já com uma entrega em dezembro de 1,5 milhão de doses. Todas essas três ofertas foram rejeitadas pelo governo brasileiro. O antigo CEO relata reuniões no Ministério da Economia, no Ministério da Saúde e também na Secretaria de Comunicação do governo Bolsonaro, várias reuniões a fio com representantes da Pfizer e da equipe técnica do governo e mesmo assim sem resposta. Numa reunião da SECOM em novembro, em dado momento, o CEO relata que participaram Carlos Bolsonaro, não se sabe o que o filho do presidente vereador do Rio de Janeiro tem a ver com a compra de vacinas, e Felipe Martins, assessor internacional da Presidência da República, da ala ideológica do governo. Aliás, mais uma mentira do Weingarten ontem, que diz que cabe nos dedos de uma mão as vezes que ele encontrou com Carlos Bolsonaro. Os estudos com a vacina da Pfizer foram concluídos no início de novembro, 95% de eficácia, a vacina com maior índice até então. Logo depois, ela foi aprovada pela Agência Sanitária do Reino Unido e depois pela FDA, que é a Anvisa americana. Mesmo assim, nosso governo achou por bem não fechar o acordo. Segundo o depoente Carlos Murilo, eram duas as principais dificuldades. Primeiro, tinha que ter o aval, a aprovação da Anvisa. Essa teoria não para em pé, porque o governo comprou a AstraZeneca antes de ter a aprovação da Anvisa, e o segundo entrave eram as tais cláusulas leoninas, Você precisaria de um projeto legislativo. E a pergunta que fica foi por que essa medida provisória por parte do governo, porque o próprio governo não tomou iniciativa de editar uma medida provisória dando segurança jurídica para a compra da vacina Pfizer ainda em novembro, quando isso ficou claro. Isso foi feito apenas por iniciativa do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que foi autor de um projeto de lei aprovado no Senado no final de fevereiro e na Câmara dos Deputados no começo de março, finalmente dando a segurança jurídica para que o governo brasileiro pudesse assumir responsabilidade por eventuais efeitos adversos. Então, o que fica claro é que no meio de uma pandemia em que a ciência correu contra o tempo para desenvolver uma vacina, e foi muito bem sucedida, porque não foi uma vacina só, foram várias, o governo brasileiro teve a chance, recebeu a oferta de compra, mas resolveu ignorar. Enquanto todos os países do mundo estavam atrás da vacina, o governo brasileiro deu de costas para a ciência e para as vacinas.